Todas prontas e apostas? Apostas. É? Bom, antes de mais nada, louvado seja Deus por esse momento, pelo privilégio de reunir com vocês. Vocês estão me ouvindo no fundo? Tá? Se precisar, a gente aumenta o volume. Bom, hoje eu quero tratar com vocês aqui de maneira, como a Suelen falou, informal. Então, você pode me interromper a qualquer momento e fazer a sua pergunta no decorrer do estudo mesmo. Mas eu peço que pergunte algo relacionado ao assunto, tá? Então, para que a gente não saia do foco. Então, algo realmente relacionado ao que a gente está tratando aqui, senão não vai acabar antes das 8 da noite, né? Eu quero meditar com vocês em um texto de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Esse texto é bem conhecido, todo mundo conhece esse texto como a Grande Comissão. É um texto que às vezes é usado de forma muito errada, né? E é usado para missões e tal. Eu fui criado num contexto de missões, numa igreja que trabalhava muito com missões, e fiz parte de um grupo de apoio a missionários. Então a gente sempre fazia campanhas missionárias usando esse texto. Afinal, Jesus disse, ide, então ficou para o ide, né? Não ficou para os que ficam, né? O ide é só para missionários, que vai para a África, para qualquer outro lugar do mundo. E, na verdade, se esquecem que esse texto fala da vida na igreja também. Que a ordem de Jesus, o foco de Jesus nessa mensagem, nessa ordem aos discípulos, não é para missões transculturais somente. É também, é claro, o texto fala disso. Mas o texto fala de um contexto em que você, no caminho, indo para qualquer lugar, na verdade o id está mal interpretado aqui, mal traduzido. O correto é indo, no caminho, essa é a ideia do texto, façam discípulos de todas as nações. Tá? Então, nós vamos focar nesse texto, e eu coloquei um tema aqui, mas não se assuste, eu não quero que chamá-las de manipuladoras, é só para chamar a atenção de vocês mesmo, né? Porque aqui vocês são tudo crente, nenhuma mulher que é manipuladora, as de fora eu sei que são, né? Mas as crentes não, de jeito nenhum, tá? Então eu sei que vocês já são discipuladoras. Vamos ler o texto primeiro? Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouco sobre esse texto, mas se você notar, nós vamos encontrar aqui nesse texto também um resumo de tudo que vocês já estudaram até aqui. Vamos recordar. No último estudo, que vocês estiveram aqui com a irmã Suelen, vocês estudaram sobre a nossa identidade. Né? Vocês devem se lembrar, né? Se vocês não se lembrar, a Suelen vai morrer do coração com vocês. A Suelen focou, eu não estava aqui, eu lembro, tá vendo? Focou na doutrina da adoção, certo? Ela respondeu a pergunta quem nós somos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós também vamos encontrar a mesma resposta. Quem somos em Cristo Jesus? E temos aqui também a mesma pergunta e temos aqui também uma resposta. O encontro antes, a irmã Priscila estudou acerca do ser de Deus, trabalhando a questão dos atributos, ela de forma panorâmica, ela voou junto com vocês aí sobre o livro do profeta Ezequiel e apresentou a Deus a vocês, seus atributos, de forma que ela respondeu a pergunta, quem é Deus? Então a Suelen respondeu a pergunta, quem somos? E a Priscila respondeu a pergunta, quem é Deus? Desse modo, as irmãs que participaram dos dois estudos receberam aquilo que Calvino chama de a suma de toda a sabedoria. Calvino dizia que a suma de toda a sabedoria consiste em saber quem Deus é e saber quem nós somos. Essa é a suma de toda a sabedoria. O entendimento correto acerca de nós mesmos, de quem somos, e o entendimento correto acerca de quem é Deus. Dependendo do lugar que você for, do meio evangélico que você frequentar, você vai perceber certos desvios teológicos, doutrinários. Pode notar, sempre é com base no erro acerca de quem Deus é, ou a ignorância acerca de quem Deus é, ou a ignorância acerca de quem aquelas pessoas são. Há certos tipos de orações ou pedidos que as pessoas fazem nesse meio, são pedidos que as pessoas não sabem quem Deus é. As pessoas dão ordem para Deus.
eu determino que o senhor tem a obrigação de fazer, é um erro grotesco, é um erro doutrinário, até uma blasfêmia contra Deus. Deus não é nosso escravo. Então, a suma de toda a sabedoria consiste nisso, saber quem Deus é e saber quem nós somos. Então, vocês já aprenderam quem Deus é e quem vocês são. E hoje eu também vou relembrá-los quem Deus é, olhando para esse texto aqui. E também vou relembrá-los quem Deus é, porque nós conseguimos perceber aqui, ainda que de forma resumida, quem Deus é, na pessoa de Jesus Cristo, sobretudo, e também conseguimos descobrir qual é a nossa identidade, ou seja, quem nós somos. No primeiro encontro que eu tive com vocês aqui, que foi o começo de tudo isso, eu estudei com vocês o papel da mulher piedosa na comunidade da fé. Vocês devem se lembrar bem. Eu respondi a pergunta: qual é o papel da mulher sábia? O que é uma mulher sábia? Uma mulher sábia é aquela que conhece muito bem acerca de Deus e conhece muito bem acerca de si mesma. A suma de toda a sabedoria é isso. Então, qual é o papel dessa mulher sábia na comunidade da fé? Então, basicamente, foi isso que nós aprendemos até aqui. E hoje eu quero nortear o meu estudo com vocês, esse tempo com vocês, em cima de 3 perguntas. Quem ou o que somos? Quem é Deus? E qual é o nosso papel na comunidade da fé, ou qual é o nosso papel decorrente de quem nós somos. Veja como o nosso texto começa. Nosso texto começa descrevendo que o Senhor Jesus, ele é algo, ele tem algo. Quem é ele? Ele é aquele que é enviado do Pai e possui toda a autoridade nos céus e na terra. Então aqui nós conseguimos responder, ainda que de forma sucinta, quem é Deus. Deus, Pai, é aquele que enviou Jesus, e Jesus Cristo é aquele que recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Então, quem é Deus? Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se a gente correr para a parte final do nosso texto, nós também teremos uma resposta acerca de Deus. Quem é Deus? Deus, na pessoa de Jesus Cristo aqui, é onipresente. Porque o Senhor Jesus termina dizendo aos seus discípulos: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. De forma bem breve e rápida, nós conseguimos perceber quem é Deus. Ele é aquele onipresente e tem toda a autoridade. Quando o Senhor Jesus disse, eu tenho toda a autoridade, o que ele faz com essa autoridade? Ele usa a sua autoridade para delegar os seus discípulos a fazer algo. Por conta da minha autoridade, eu agora estou delegando vocês. Vocês devem fazer algo. Com base na autoridade que eu tenho, eu estou dando a vocês também uma ordem. Então, quero que vocês notem o raciocínio do texto. É como se Jesus dissesse assim, eu, que tenho autoridade, que recebi a autoridade do Pai, fiz de vocês meus discípulos. Agora vocês precisam fazer a mesma coisa. Vocês precisam fazer outros discípulos. Eu tenho autoridade, então eu ordeno, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Note que nós temos aqui um imperativo, nós temos uma ordem. Não é uma opção. Jesus está dizendo assim, se der, façam discípulos. Talvez não seja o seu chamado, mas se for, façam discípulos. Até porque fazer discípulos não é um dom. Todo cristão que conhece a Deus e conhece a Jesus Cristo e conhece a si mesmo é convocado a fazer outros discípulos. Agora eu pergunto para vocês, e eu quero realmente que vocês respondam. Como é que vocês acham que surge um discípulo? Como é que brota um discípulo? De onde sai isso? Como é que nasce um discípulo? Como nasce um discípulo? Alguém me ajude? Eu não sei. A Nara? A Nara quer falar? Sei que ela levantou a mão aqui. Coçou o piolho, eu achei que ela estava levantando a mão. Leilão. Como nasce um discípulo, gente? Vocês são discípulos de Jesus, são? Como é que nasce? Quando vocês se tornaram discípulos de Jesus? Hã? Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Valendo um livro? Você foi discipulada? Como que nasce um discípulo? Onde que surge isso? Hoje, no Globo Repórter, né? Essa é uma pergunta interessante, né? O texto, ele deixa pra gente assim, nas entrelinhas, como nasce um discípulo.
Um discípulo nasce quando o evangelho é pregado. É que a gente associa a palavra discípulo àquele que imita, mas o discípulo tem a ver com a natureza daquele que segue a Jesus. Veja, quando o evangelho é pregado, quando alguém é convertido, veja a lógica do texto, alguém é convertido pelo Senhor, nesse momento, o que acontece com essa pessoa? Vamos pensar em termos aqui evangelísticos no momento. Você pregou o evangelho para alguém na fábrica. A fé vem pelo ouvir. Ouviu o Senhor, o Espírito Santo abriu o coração dessa pessoa, ela creu em Jesus Cristo. O que aconteceu nesse momento? Ela nasceu de novo, certo? E ela passa a fazer parte do que agora? De uma igreja. Qual o nome dessa igreja? Igreja Universal, do Edir Macedo? Não, claro que não. Né? Faz parte da Igreja Universal. Né? O que é a Igreja Universal? A Igreja de Cristo espalhada por todas as eras, em todos os lugares. Né? Desde lá dos antepassados até o futuro. Todo mundo que é salvo pelo Senhor, que se torna um discípulo do Senhor, né? que é chamado pelo Senhor, aqui é que começa o embrião de um discípulo, na conversão. Depois que a pessoa ela faz parte da igreja universal, acabou por aqui? É possível alguém ser crente e falar assim, eu sou crente na minha casa? Isso é desegrejado. Desegrejado já é outro problema, né? Mas qual é o próximo passo? A igreja local. Passa a ser membro de uma igreja local. Agora eu pergunto, como alguém se torna membro de uma igreja local? Como é que faz para se tornar membro de uma igreja local? Qual é a via? Qual é o meio? Bora com vocês. Oi? Isso, exatamente. O batismo, ele marca a entrada da pessoa na membresia da igreja. Isso a gente vai ver no texto. Jesus disse assim, depois dessa sequência de fé, agora ele vem batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No texto, nós podemos dividir ele em algumas partes. Jesus tem autoridade, ele ordena aos discípulos que façam discípulos de todas as nações. Quando um discípulo é feito, próximo passo, a sequência, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando houve a conversão, quando surgiu um discípulo, membro da Igreja Universal. Quando é batizado, membro da igreja local. E aí eu pergunto a vocês, acabou agora? E agora? Entrei na membresia da igreja, fui batizado, sou membro da Igreja Batista Reformada no Japão, estou sucinto agora, acabou, estou tranquilo aqui. Hã? Acabou a minha missão, era só isso que eu tinha que fazer, e agora? E agora? Trabalhar? Hã? O que tem que fazer agora? Existe uma ordem aqui. Existe um mandamento. E envolve tudo isso que vocês estão falando. Né? Tem um mandamento aqui por trás. Jesus ordenou, vão e façam discípulos de todas as nações. Não é? Um discípulo feito, um batismo realizado. O que acontece depois do batismo? Continua o processo de discipulado. O nosso problema, e era o meu problema também, é imaginar que o discipulado você faz uma única vez na sua vida e nunca mais faz. Quem aqui já foi discipulada? Ninguém. Todo mundo foi discipulado? É. Quem está sendo discipulada? Não, eu estou falando não na pregação. Não é na pregação, não. Um discipulado. Quem está fazendo discípulas? A sua. O problema nosso é realmente pensar que o discipulado, talvez era meu problema, talvez seja de vocês, é pensar que o discipulado se restringe a um momento específico da vida onde alguém se aproxima de você, senta com você, estuda 10 lições ou 20 lições, e depois a pessoa diz, eu te discipulei, eu fui discipulado por fulano, eu nunca mais preciso desse troço de discipulado, porque afinal eu tenho meu diploma de discipulado lá na minha parede, eu já fui discipulado pela irmã Sueli. Não preciso mais nada. Eu cresci pensando nisso, pensando que o discipulado era a porta de entrada para a fé. Mas o discipulado não é só a porta de entrada. O discipulado é a manutenção da fé sadia no corpo de Cristo. O discipulado ele termina quando? Nunca. O texto que está diante de nós, Jesus no finalzinho vai dizer,
ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Quem aqui conseguiu obedecer a tudo aquilo que o Senhor ordenou? Então, até que você consiga obedecer a tudo, isso significa que o seu discipulado nunca vai acabar aqui nessa terra. Você vai precisar ser discipulada e vai precisar também de discipular outras pessoas. Isso é o que o Senhor Jesus espera daqueles que são discípulos dele, né? Então, enquanto você não obedecer a tudo aquilo que foi ordenado, precisaremos, então, ser e fazer discípulos, ou discípulos, no caso de vocês. O que eu estou tratando aqui, por isso que ele está conectado com os assuntos anteriores. Porque, em primeiro lugar, nós sabemos quem é Deus aqui, aquele que é onipotente, que tem toda a autoridade, aquele que é onipresente. Descobrimos agora quem somos nós. Aqui eu vou dar uma resposta um pouco diferente do que a Suelen deu, porque quem somos nós na vida cristã, você tem um monte de respostas para dar. Sou justificado, sou adotado. Ela foi para o adotado e agora eu vou dar uma resposta diferente. Um complemento. Nós somos discípulos, então sabemos quem Deus é, agora descobrimos quem nós somos. Nós somos discípulos, porque um dia o Senhor Jesus nos chamou. E agora o que nós devemos fazer? O que fazemos então? Como reagimos de acordo com essa nova identidade que nós temos? Nós devemos fazer outros discípulos. Por isso o tema aí, ó, de manipuladoras a discipuladoras. Por que eu coloquei esse tema? Não é porque eu acho que vocês são manipuladoras, não. É porque, pode ser que sim também, né? Vai saber. A minha não é. Acho que eu vou falar isso na frente dela. Ela ficou da cor da minha gravata. A cara de gatirec, né? É. Não foi manipuladora, eu uso rosa hoje. Não, eu ia vir todo diferente. Ela fez, eu vim com essa roupa aqui. Não, mas eu que quis. No final das contas, ela falou assim, boa escolha. É. Por que eu escolhi esse tema? Porque, de fato, há uma crença popular que diz que as mulheres são, de fato, manipuladoras. Que elas conseguem manipular os homens, né? Inclusive, existe estatística sobre isso. Agora há uma tendência de contratar pessoas para trabalhar na linha de frente, lidando com o público. Eles preferem mulheres para venda, sobretudo, porque mulher tem um jeito diferente do homem de conduzir, né? Se é verdade ou não essas estatísticas, eu não sei. Mas é o que dizem por aí. Então, sem relativizar as mulheres, né, jogando todas as mulheres aqui na manipulação, eu não posso negar, porque eu tenho mulher, que de fato as mulheres possuem um grande poder de persuasão. E isso pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Ter esse poder de persuasão não é mal, não é ruim, mas pode ser. Depende do jeito que você usa a sua persuasão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos o quanto as mulheres têm um poder de persuasão. Mas, infelizmente, a maioria das vezes elas usaram a persuasão para o mal. Você deve se lembrar, por exemplo, que a cabeça de João Batista foi servida por causa de uma mulher que convenceu o próprio rei, o próprio imperador, a degolar o bichão. Quando nós olhamos o rei Acabe, ele começou uma perseguição contra o profeta Elias por causa de Jezabel. Nós podemos olhar para a vida do sábio Salomão, o homem mais sábio do mundo, e cometeu inúmeros erros devido à influência de suas mulheres. Sansão, então, que tinha um segredo que custaria a sua vida. Você vê, entregou, mesmo, você pensa na história do Sansão, toda vez que ele dava uma pista falsa, ela ia lá e fazia. O homem tonto foi lá e contou depois ainda. Né? Dalila, você sabe o tamanho do pecado de Sansão, né? Você não sabe? O tamanho do pecado de Sansão? É Dalila, sim, mais ou menos. Né? Tamanho do pecado de Sansão. É Dalila. Podia falar também da esposa de Pilatos, que teve uma genuína preocupação com o Senhor Jesus, no julgamento, mandou um recado para Pilatos e ele ficou apavorado por causa da mulher, né? Eu sei, ou seja, existem vários exemplos, nós podemos olhar para exemplos fora da Bíblia também, Cleópatras e tal, mas tudo bem, tudo isso é suficiente, porque vocês já sabem, vocês são mulheres, vocês sabem quanto vocês conseguem, né?
E, de fato, aquele famoso ditado que a mulher que ela consegue, isso, de certa forma, também é verdadeiro. Mas eu não estou afirmando que todas as mulheres são manipuladoras. As que são crentes, elas não são. Né? Elas são discipuladoras. Mas eu não sei, pode ser que talvez você ainda seja manipuladora. Talvez você sabe que tem o poder de persuasão e você tem usado isso contra seu marido para conseguir coisas que ele não te daria, mas você foi lá e usou a sua força da persuasão e de forma até egoísta, você agiu assim. Mas o que eu quero que você entenda é que se você é manipuladora, você precisa transitar para a discipuladora. Esse é o seu papel dentro da igreja. Tudo que eu vou falar aqui pode falar para homem, para jovem, é para crente. Né? Só coloquei rosa aí porque é mulher hoje. Né? Eu não vou tratar dessa questão da persuasão das mulheres, ainda que eu seja tentado, mas eu vou focar aqui no discipulado na vida das mulheres, tá bom? Em um dos livros que eu li na época que eu tive que me preparar lá para os 9 marcas, eu li uma afirmação que ficou na minha mente, e essa afirmação grudou mesmo na minha mente e me impactou. Essa afirmação é a seguinte: ser igreja consiste em... Complete para mim, por favor. Ser igreja consiste em... A minha esposa falou que é amar a Deus. Ser igreja consiste em... Muitas coisas podem ser ditas aqui e é tudo verdade, tá? Então não é a definição correta aqui que eu vou mostrar, eu sou gnóstico, só tenho uma verdade, só eu sei aqui. Não é isso, né? São definições amplas que podem ser dadas, mas eu quero dar uma aqui em especial, que eu aprendi, não é minha. Eu aprendi, ser igreja consiste em ser e fazer discípulos. O que é uma igreja? Uma igreja é um ajuntamento de discípulos. E esse ajuntamento de discípulos recebeu daquele que tem toda a autoridade o mandamento de fazer outros discípulos. Então, os discípulos receberam uma ordem. Então, isso significa que uma igreja consiste em... Quero que grude na cabeça de vocês isso também. Grudou na minha, vai grudar em vocês. Ser e fazer discípulos. Tá? Essa é uma definição básica, dentre tantas outras que vocês podem dar. Tá? Esse, como foco aqui é discipulado, eu estou indo para essa direção. Eu achei simplesmente fantástico essa definição quando eu li isso. Porque, ao mesmo tempo, está revelando aqui a nossa identidade em Cristo e o que nós fazemos por causa dessa identidade. Eu tenho falado sobre identidade no domingo e todas as vezes que nós falamos da nossa identidade, logo nós damos uma resposta por causa da identidade que nós temos. Vocês receberam da irmã Sueli ali uma informação de que vocês foram adotadas e agora, como adotadas que são, vocês devem viver como filhos de Deus, ou filhas de Deus, certo? Ou seja, quando alguém fala quem você é, você reage de acordo com a sua identidade. Às vezes lá o John tá lá meio zoado, lá fazendo as coisas, lá agindo chorão, meio fraco, fala, cara, tu é Manfredini. Estou dizendo para você, reaja como Manfredini, né? Reaja de maneira diferente. Então, quando alguém apresenta a identidade, logo ela apresenta como você deve reagir. Então, nessa afirmação, nós conseguimos encontrar ao mesmo tempo a nossa identidade e aquilo que devemos fazer. Somos discípulos e devemos fazer outros discípulos de Jesus. Eu quero também aproveitar, às vezes eu vou dar uma cortada aqui, porque senão eu estou indo muito além do que já eu deveria ter mudado de slide já. Tá? Só para vocês saberem, tem 24, eu estou no primeiro. Então, de vez em quando eu vou dar umas cortadas aqui, talvez vai ter a parte 2, tá? Eu vou conectá-los aqui com o que eu preguei lá no primeiro encontro, para aquelas que estavam aqui, tá? Basicamente, nós podemos resumir o papel da mulher na igreja a discipulado. Talvez você não lembre o que eu falei. Eu também não vou lembrá-lo agora, tudo que eu falei. Não vou lembrar daqui a pouco. Mas se você olhar para o texto de Tito, você pode escrever ali, tudo aquilo ali se resume a discipulado. A discipulado. E antes que você torça o nariz, porque eu disse que o papel da mulher se resume a discipulado, e você fala, só isso, pastor? Que isso? Não, só discipulado? Não torça o nariz. Esse é o papel primaz de todo cristão dentro da igreja.
É a coisa mais importante que nós podemos e devemos fazer dentro da igreja. É discípulos. Porque essa é a nossa missão. Vamos a uma definição básica do que é uma discípula. Alguém defina para mim com suas palavras o que é uma discípula. De Jesus, é claro. O que é? Oi? Alguém que aprende de... Uma aprendiz, então. Alguém quer dar alguma outra definição? Complementar? Como eu disse, são definições amplas e não é a definição correta aqui. Né? O que a Suelen falou está correto. Eu vou pegar um aspecto um pouco diferente, mas está tudo correto, é tudo acréscimo. O que é uma discípula, Gide? Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? Que aprende, uma aprendiz. Uma que anda com Cristo? Certo? Alguém quer mais aí um acréscimo? A Nara tá morrendo de vontade de falar, eu tô sentindo. Ok. Eu vou colocar uma definição aqui de um dos aspectos do que é uma discípula, ou que uma discípula faz, tá? Então, tudo que vocês estão falando é verdade, um discípulo é um aprendiz, é um aluno, é alguém que aprende, alguém que imita o seu mestre. Mas eu quero focar num outro aspecto. Veja como é difícil. Uma discípula é uma cristã que orienta a sua vida em relação ao próximo. Aí pesou, né? A gente fala assim, aprendiz, é um aluno, aí é amigo, né? Você pode ir numa escola e ser um aprendiz de um professor, ele te dá as lições, você vai para sua casa e vida que segue. Mas o discipulado na vida cristã é muito mais do que você receber as informações ou 10 lições e ir embora. É muito mais do que isso. É você orientar a sua vida em relação ao próximo. Parece ser uma definição bem fraca essa aqui, né? E simples. Mas ela não é, não. Nós, como discípulos de Jesus, nós imitamos o nosso Senhor. Não foi exatamente isso que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Repare, ele sendo Deus, veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Não foi isso que Jesus fez? Ele veio a esse mundo para servir? Não é isso que a palavra de Deus nos orienta a fazer? Colocar o próximo acima de nós mesmos? Eu sempre digo a vocês que o cristianismo ele é outrocêntrico, ele é centrado no outro. O cristianismo não é centrado em nós, não é centrado nos nossos desejos, no nosso prazer. Eu tenho que pensar no outro. O discipulado ou o cristianismo é uma vida dedicada a fazer discípulos. E fazer discípulos é uma vida voltada ao próximo. Quero que você me acompanhe aqui no raciocínio. Se você é cristã, então você é o quê? Discípula de Jesus. Se você é uma discípula de Jesus, então o que você vai fazer? Você vai se preocupar em ajudar outras irmãs a serem mais parecidas com Jesus. Porque o discipulado pode ser resumido também a ver Cristo moldado no outro. É ver o crescimento espiritual do outro de forma que o outro se pareça mais com Cristo. E isso vai exigir muito de nós. Vai exigir demais. Por quê? Porque nós temos nossos afazeres. Nós temos trabalho, família, temos um monte de coisa para fazer. E aí eu preciso achar um espaço, nesse tempo esmagado, para obedecer à ordem do Senhor. De fazer discípulo ou discípula. De ver Cristo sendo espelhado no outro. Admitam, isso não é fácil. Né? Orientar a sua vida em prol do próximo não é uma tarefa fácil. Haja visto que nós somos egoístas por natureza. Nós somos do tipo que gostamos de receber, mas não gostamos de dar. Não gostamos de entregar. E, infelizmente, hoje o avanço tecnológico ajudou muito em muitos sentidos, é verdade. Mas também trouxe inúmeros problemas que nos atrapalham. Nos atrapalham demais em obedecer a esse comando de fazer discípulos. Porque hoje a tendência natural das pessoas, por conta desse aparelhinho que está aqui na nossa mão, que pode ser uma bênção, mas pode ser também um problema, é o isolamento. Você já viu no restaurante, casalzinho sentado, cada um no seu aqui? É a coisa mais ridícula.
às vezes na mesa, às vezes em qualquer lugar, as pessoas tendem a se isolar, a ficarem sozinhas, a não se relacionar. Em 1950, por exemplo, apenas 4 milhões de americanos viviam sozinhos, isolados. Isso representava menos de 10% da população naquela época. Hoje, mais de 32 milhões de americanos vivem sozinhos. Isso representa mais de 28% dos americanos. Essa estatística está defasada, eu creio que já é mais. Essa realidade nós conseguimos perceber aqui no Japão. Talvez você conheça pessoas que vivam sozinhas. Para vocês saberem, na Suécia, cerca de 60% dos lares é composto apenas por uma pessoa. As pessoas não querem mais se relacionar. E dizem que depois do Covid, isso piorou ainda mais, porque as pessoas se acostumaram a viver sozinhas. Igrejas e igrejas tiveram problemas no Brasil em voltar às suas atividades, porque o povo não voltou mais a se reunir. Acostumaram a viver isolados, porque é gostoso viver isolado. É gostoso viver só na sua, ninguém dando pitaco na sua vida, ninguém te perturbando. Mas não é isso que Deus espera de nós. Nós fomos inseridos no mesmo corpo, fazemos parte de uma mesma igreja, temos responsabilidades uns sobre os outros. Então, por conta dessa tecnologia, passamos a depender menos das pessoas, porque tudo que você quer está aqui na sua mão. Passou a depender menos das outras pessoas, está tudo na palma da sua mão. E o isolamento é algo que inviabiliza o discipulado. Então, vou fazer a pergunta: o que é discipulado? É a pergunta, é isso aí. O que é discipulado? Ó, aqui é lugar para errar, gente. Não tem problema, não. Quem errar, ganha um presente. O que é discipulado? Se alguém perguntasse para vocês o que é discipulado, o que vocês responderiam? Oi? Fazer o quê? Bolo junto. Ah, bolo junto. Eu entendi. Fazer bonjour. Falei, tá falando em francês aqui? Bonjour. Fazer bolo junto. Tá junto? Alguém quer acrescentar alguma coisa aí nessa pergunta? Fica à vontade. Hã? Tá certo. Eis a minha definição aqui. Essas todas estão corretas, né? Mas eu coloquei aqui que é você exercer uma boa influência, tá? Note aí a boa, né? Porque influência a gente exerce, boa ou ruim, né? Mas a boa influência, e essa influência é espiritual, sobre alguém, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Discipulado é isso. Então, no discipulado, você só vai alcançar o seu alvo se você conseguir exercer uma boa influência sobre alguém, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Pelo menos esse é o seu alvo. Algumas vezes você vai perceber que você vai exercer uma boa influência sobre a pessoa. Você vai dar um bom exemplo, vai fazer o seu papel certinho, mas a pessoa não quer se parecer com Cristo de jeito nenhum. Isso pode acontecer. Porque é uma decisão, é uma escolha. Ela escolheu não seguir os conselhos, ela seguiu os seus próprios caminhos e, por fim, continuou na sua vida fraca com Cristo. Ela não se parece muito com Cristo, mas é uma decisão dela. Mas se funcionar todo esse sistema aqui, você vai exercer uma boa influência, uma influência espiritual, e no final essa pessoa se torna mais parecida com Cristo. É importante destacar, irmãs, que nós todos passamos por mudanças na vida. Eu estou aqui há bastante tempo nessa igreja, a irmã Cátia, a Sueli, então dá para perceber as mudanças que nós sofremos, né? Até aqui desde antes da fundação do mundo, está aqui na igreja. Ela desceu da arca com Noé e foi lá para Taru e abriu a igreja lá. Então a gente percebe mudanças. Nós envelhecemos. Né? E vocês perceberam, eu envelheci. Sei que essa pelinha de bebê aqui não parece, né? Nem cabelo nasceu ainda. Né? Não tem nenhum cabelo branco. Né? Nós envelhecemos.
Talvez ficamos mais sábios, talvez mais rabugentos, talvez aprendemos mais acerca de Deus desde 2011, do tempo que eu estou aqui. Talvez esquecemos de muitas coisas que aprendemos. Tudo isso são mudanças. Estamos em constante mudanças. Depois de uma certa idade, menopausa para as mulheres, andropausa para os homens, e vai indo. A vida vai mudando, tudo está em mudança. Estamos todos em mudança. Mas nós não podemos nos esquecer que nós precisamos mudar para cima. Melhorar. Agora, se você está há muitos anos na igreja, passando por um processo já constante de ouvir a palavra, de ser pregado, e você não sai disso aqui, tem uma coisa errada. É preciso considerar que tipo de ouvinte você é. Talvez você não seja como o sábio filho de Salomão, que ouve os conselhos do sábio. Então, preciso refletir. Então, se não há mudanças significativas ao ponto de você ser uma pessoa melhor espiritualmente falando, pode ser fisicamente você piorou, ficou doente, a idade está chegando, mesmo não tem jeito. Todo mundo passa por isso. Mas se espiritualmente você está estagnada, isso significa que você precisa desesperadamente de alguém para cuidar de você, para ajudar você. E acima de tudo, não só de alguém para ajudar você, você precisa se conscientizar da sua situação. Que é para isso que eu preciso ser discipulado. As pessoas que me discipulam, elas me ajudam a ser uma pessoa mais parecida com Cristo. Nós não podemos nos esquecer jamais que nós influenciamos e somos influenciados. Não podemos nos esquecer. Cada um num grau um pouco diferente do outro, mas de fato nós somos influenciados e influenciamos as pessoas. E inevitavelmente vocês serão influenciadas por outras pessoas, assim como influenciarão outras pessoas. Não à toa, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, não é? Você está ali no meio de uma conversa ruim, a sua tendência é entrar para o meio da conversa. Aquilo corrompe, aquilo te influencia de certa forma. Você entra numa roda onde está todo mundo falando mal de alguém, a sua tendência é falar mal também. A gente é influenciado por coisas, o tempo todo. Pessoas te influenciam a coisas ou a ideias, a pensamentos. A mídia faz isso com você. Essa semana eu coloquei lá na minha casa, lá a televisão, fixei ela na parede lá, né? Aí ela ficou muito pequena naquela parede. Ela estava no chão, daí ficou parecendo um retrato na parede, porque é uma TV velha, antiga, tem mais de 11 anos, né? E aí o Jonathan falou assim, cara, compra uma televisão nova aí, no Costco tá barato, coloca aí. Aí eu pensei, opa, é mesmo. Eu nunca tinha pensado em comprar outra televisão. Eu tô sendo influenciado. Aí eu entrei no carro, peguei a chave em casa, entrei no carro, sentei e parei. Peraí, mas por que eu vou comprar se eu não preciso? Não preciso disso aqui, até agora minha televisão tá boa, eu nem assisto. E voltei. Veja, quase que eu fui influenciado a comprar algo que eu sequer preciso. Agora, quantas vezes você também não fez isso? Comprou algo que você falou, eu preciso disso, porque alguém falou que você precisava comprar, você comprou e ficou lá largado. Nunca mais você usou. Quantas vezes você pré-julgou alguém por causa do que você ouviu de outro? Você nem conhecia a pessoa. Você foi influenciado a isso. Então, é inegociável que você influencia e é influenciado. Às vezes mais influenciado, às vezes menos. Mas a grande questão é, se você é alguém muito influenciável, então você precisa desesperadamente andar ao lado de irmãs piedosas. Note bem, irmãs piedosas. Se você é alguém fraco da mente, que consegue ser manipulada facilmente, e há pessoas assim, com essa dificuldade, como há irmãs que têm outras dificuldades, que é de manipular o lado do mal. Se você tem essa dificuldade, você precisa andar do lado de irmãs piedosas. E se você andar do lado de irmãs não piedosas, que caluniarão, falarão mal, ou fará coisas que não deveria, então você vai só piorar. Agora, se você possui a habilidade de influenciar, eu acho que vocês têm, e você não é piedosa, então você é um perigo para a comunidade da fé. Se você tem a habilidade especial de influenciar, e você não é piedosa, você é um risco para essa comunidade. Então você precisa corrigir
a sua vida e passar a ser uma mulher piedosa de acordo com a Bíblia, porque você faz mal para essa comunidade. Então, o fato é que, em graus diferentes, nós exercemos influência e somos também influenciados. Mas a grande questão que fica agora é: como você tem usado a sua influência? De que forma você tem usado a sua influência? A que você tem influenciado as pessoas? Hoje em dia está na moda a questão dos influencers, né? E eu pergunto aí a você: será que você é uma influencer da Bíblia? Será que... você ia perguntar. Será que você exerce uma boa influência espiritual sobre alguém de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo? Que tipo de influência você é para as pessoas que estão à sua volta? Quando você se senta na mesa com algumas irmãs, de que forma você as influencia? Será você uma péssima influência? Será você alguém do tipo que só senta na mesa para reclamar da vida? Reclamar do marido, reclamar dos filhos, reclamar do trabalho, reclamar das doenças, reclamar do Senhor, que afinal tudo isso são reclamações contra o Senhor. Será que você só sabe abrir a boca para falar mal, criticar as pessoas, difamá-las às vezes? Sabe, isso tudo é uma má influência. Esse tipo de comportamento não ajuda em nada no crescimento alheio. Muito pelo contrário, só prejudica, porque as pessoas serão influenciadas pela nossa má influência. E para piorar, esse tipo de atitude, quando as cometemos, nós estamos levando essas pessoas a pecarem contra o Senhor. Olha que gravidade. Nós somos chamados por Jesus para influenciar para o bem, uma influência espiritual. Mas quando agimos assim, quando somos péssimos influencers, nós estamos influenciando as pessoas para o pecado. Ao invés de fazer o papel que Cristo nos ordenou como discípulos dele, ou seja, imitá-los e influenciá-los para o bem, nós fazemos o papel de discípulo de Satanás, influenciando para o mal. Então a pergunta que fica agora é: você tem exercido uma boa influência espiritual? Essa é uma pergunta simples, mas não é fácil de responder. E essa pergunta requer uma autoanálise. Essa influência, a maioria de vocês tem filhos aqui, essa influência pode ser percebida dentro do lar. E é o melhor lugar para perceber a sua influência. Como você tem influenciado seus filhos? Quando os seus filhos olham para a mãe, o que eles percebem? Uma boa influência? Querem estar do lado da mãe? Sabe que a mãe vai os conduzir para um caminho correto? Ou eles, por vezes, te imitam. E aí depois você fica brava com eles, porque eles estão fazendo coisas erradas, mas eles aprenderam isso onde? Dentro do discipulado no lar. Então você tem exercido essa boa influência espiritual? Se a resposta for sim, isso significa então que aquelas pessoas que andam ao seu entorno, elas crescem, elas são edificadas. Essas pessoas, elas se sentem constrangidas por olhar a sua vida. Elas percebem o quanto você é piedosa e elas notam que precisam melhorar também. Quando eu ando do lado de pessoas piedosas, eu me sinto constrangido. Eu vejo o quanto eu preciso melhorar. Eu falo, nossa, eu tenho vergonha até das minhas atitudes olhando para algumas pessoas. Isso faz parte, isso é uma boa influência. Uma boa influência constrange as pessoas a viver do jeito que estão vivendo. Então, irmãs, não se esqueçam, vocês influenciam e também são influenciadas. Se essa é a verdade, então precisamos fazer algumas resoluções nesse momento. Se é a realidade que nós somos facilmente manipuladas ou conseguimos... Nossa, já estou há 44 minutos aqui. Vai parte 2 depois. Então nós precisamos fazer algumas resoluções nesse momento. Eu amo resoluções. É preciso, então, como resolução, prometer que você vai guardar a língua para não pecar contra o Senhor. Um dos pecados mais comuns no meio do povo de Deus é a língua. Nós não cremos no dom de línguas, mas da maledicência da língua, isso aí acontece.
Então é preciso realmente guardar a língua. Não é só mulher, não, é que vocês só estão no meio de mulheres aqui. Mas homens também. É preciso tomar cuidado com a língua para não ser péssimo exemplo para filhos e para não cristãos. Isso é pior ainda. Se você na mesa da sua casa abre a boca para falar mal da igreja, dos irmãos, do pastor, aí seu filho cresce, sua filha cresce, não quer ir na igreja, por quê? Porque a igreja não presta. A minha mãe só fala que não presta, minha mãe fala que é ruim, minha mãe fala que o pastor é complicado, o pastor é chato. É mentira, viu? Ele é legal. O pastor da igreja de vocês é legal. É ou não é? Ele é modesto também. Então, tomar cuidado com a língua. É preciso ter como resolução ou prometer que você vai se esforçar para crescer espiritualmente. Não dá para ficar estagnado na fé. Tem que crescer espiritualmente. Quantos anos você tem de fé? Quanto tempo você está na caminhada cristã? Por que você parou de crescer? Alguma coisa aconteceu. Em algum momento da história você parou, você estagnou, você está com nanismo espiritual. Vocês sabem o que é nanismo, né? Sabe? Vocês estão com nanismo espiritual. Em algum momento parou de crescer. Que precisa? Qual é a solução para o nanismo espiritual? Andar do lado de uma mulher piedosa. É fácil, receita fácil aqui, ó. Dr. Glauber, que receita é uma dose de mulher piedosa do lado. 3 vezes por semana. Já ajuda. Então é preciso entender que você também, né, essa é outra resolução, que você precisa se sacrificar para discipular outras pessoas. E a palavra sacrificar, ela é propícia, porque é isso que exige de nós. Um terrível e tremendo sacrifício. Discipular é tirar você da sua comodidade, seu comodismo. E por último, é preciso que façamos todo o esforço para sermos mais parecidos com Cristo. Esforço. Não é fácil ser parecido com Jesus. Existe um velho Adão ainda morando em nós. É difícil. Só assim nós podemos, então, dizer àquelas pessoas que andam do nosso lado: sede minhas imitadoras como eu sou de Cristo. Será que teremos coragem de dizer isso? Será que é fácil dizer isso para alguém? Às vezes não. Mas aqui, para a gente acelerar aqui o barco, tenho 3 razões para discipular. Como estudamos no sermão passado, que eu preguei no domingo passado, você deve se lembrar, a marca digital do cristão é a obediência. O cristão, a Bíblia presume que o cristão seja obediente. Agora quero que você pense comigo aqui. O discipulado é uma ordem? É um mandamento? Sim ou não? Sim. É para todos? Sim. Então é para vocês, né? Sim. É para vocês não? E se eu não pratico, é o quê? Desobediência, rebelião. Veja que às vezes a gente trata o discipulado como uma coisa, para alguns, uma coisa secundária, uma coisa que tem opção de fazer ou não. Se é uma ordem do Senhor, não praticar algo que o Senhor ordena é uma rebelião, é uma desobediência. Então, se você não está praticando isso, se eu não estou praticando isso, ou se outros irmãos não estão praticando isso, o que eles precisam? De arrependimento. Arrependimento contra esse pecado e rebelião. E, acima de tudo, mudança de mentalidade. Começar a colocar isso em prática. Sim. É segredo aqui, é segredo. É confissão de pecados. Ela diz... Ouviu? Horman, Kátia, ô louco. Eu não ouvi. Só é pastor. Tipo, tem pastor da igreja. Sim. Tem pastor na igreja, participou aqui com você. Horman, Kátia, o ouvido dela tá melhor que o meu, eu não escutei nada. Essa é uma realidade. Né?
Ou pensa que a responsabilidade do discipulado é da irmã Suelen, da Priscila, da esposa do pastor, da pastora. A pastora tem gente que pensa mesmo. E não é para todo mundo. Então é preciso uma mudança de mentalidade. Essa questão do discipulado é algo que eu já tenho trabalhado há um bom tempo. A igreja ainda não virou essa engrenagem. Eu quero que vocês estejam cientes disso. Essa engrenagem do discipulado, ela deu uma viradinha de leve, mas ainda está travado isso. O discipulado, conforme o Mark Dever diz, é uma cultura. E isso já diz muita coisa. Uma cultura você não muda do dia para a noite, você não absorve isso da noite para o dia. Eu estou no Japão há quase 20 anos. Vai fazer 20 anos agora. Eu não sou um japonês, apesar de estar no Japão. Eu absorvi algumas coisas da cultura, como mexer a cabeça assim, falar algumas palavras. Mas a cultura demora, você precisa... Agora, se eu viesse para cá com uma imersão na cultura afim, aí o processo seria mais rápido. E a gente precisa fazer isso no discipulado. A gente precisa entrar de cabeça. Uma imersão no discipulado, entender que é uma ordem de Jesus e que se eu não obedeço, eu estou em desobediência contra Deus, é uma rebelião, eu preciso me arrepender e mudar a minha mentalidade. E eu quero que essa cultura do discipulado realmente seja estabelecida na igreja. Porque a igreja tem um papel muito importante nisso. E as mulheres, que não são manipuladoras, têm um papel muito importante nisso aqui. Muito importante. As mulheres funcionam muito bem nesse papel de discipuladoras. Mais do que os homens. Vocês têm mais facilidade do que os homens. Basta ver as conversas das mulheres com as dos homens. Vocês têm mais facilidade. O diálogo para vocês é muito mais fácil. Você chega em casa, às vezes a Rose, como é que foi lá? Fala, foi legal. Acabou a conversa. Eu pergunto para ela, como é que foi seu dia? Senta que lá vem a história, vai contar bastante coisa. Então, a mulher tem a facilidade de conversar mais, de dialogar, de aproveitar mais o tempo. Então, é muito fácil, muito mais fácil para vocês se juntarem a mim nesse processo de discipulado. Eu quero pedir algo muito especial para vocês. E não é um pedido da boca para fora. Eu quero que vocês realmente se comprometam. Eu quero que vocês se juntem a mim em oração. Porque nós, de fato, estamos muito longe de ser uma igreja discipuladora. Muito longe. E ser igreja consiste em... Então significa que a nossa igreja está com dificuldades ainda. Nós não nos tornamos uma igreja ainda bíblica nesse sentido aqui. É verdade, melhoramos muito e temos melhorado, eu tenho percebido. Mas essa ainda não é a cultura da nossa igreja. Não é a cultura da nossa igreja. Vamos lá, em primeiro lugar, razões para discipular, porque é uma ordenança, é um mandamento, é uma obediência que é requerida de nós. Em segundo lugar, por amor. Por que nós obedecemos ao Senhor? Nós obedecemos porque nós amamos o Senhor. Amor em que sentido? Aqui amor em duas direções, vertical e horizontal. O discipulado requer amor a Deus, porque eu estou obedecendo a Deus, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras, conforme nós aprendemos no sermão passado, ou aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então nós amamos a Deus quando obedecemos, mas também nós amamos o próximo quando obedecemos esse mandamento, porque o discipulado requer exercer uma boa influência espiritual sobre outra pessoa. Isso é amor. Domingo, vamos pular isso aqui. Domingo, já foi de domingo, né? Terceiro, e eu vou parar aqui talvez para a gente dar um intervalo, que já vai dar 54 minutos. Antes. Não, no terceiro. Tá querendo me manipular já, tá vendo? É disso que eu tô falando. Eu vou parar as 3, mas foi eu que decidi, tá, gente? Deixa eu ver o próximo, depois do próximo slide, para ver se eu paro antes ou depois. Em terceira razão, eu devo discipular para a glória de Deus. Por causa da glória de Deus. Porque quando alguém é discipulado corretamente, essa pessoa ela se torna mais parecida com Cristo, não é? E ser parecido com Cristo traz glórias a Deus.
Então, quando você ajuda outro a ser mais parecido com Cristo, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Jesus glorificou o Pai nessa terra. O que ele fez? O que o Filho fez? Discípulos. E ele glorificou o Pai fazendo discípulos. E nós devemos fazer a mesma coisa. Tá bom, ok? Você fala, pastor, já entendi que eu tenho que obedecer esse trem aí. Estou falando mineirês agora. Tenho que obedecer por amor, para a glória de Deus. Entendi. Mas onde eu começo? Onde eu começo? Bom, para o nosso texto, em primeiro lugar, de todas as nações. Isso para a gente aqui é uma palavra tranquila e fácil, a gente não tem nenhuma dificuldade com essa palavra aqui. Todas as nações. Mas para aquela época, nos dias dos discípulos, em que eles entendiam que a nação santa era aquele povo ali que se reunia naquela região, ali em Israel, essas palavras foram assustadoras. Eles sequer iam para Samaria. E Jesus está dizendo de todas as nações, inclusive o evangelho chegou em Samaria, porque Jesus disse isso lá em Atos 1:8, quando ele foi antes de ser assunto aos céus, mandou eles ir para até Samaria, inclusive, e até os confins da terra. Ok, essa aqui é muito fácil para a gente. O que o Senhor Jesus quer mostrar para os discípulos lá naquela época, que não é dificuldade para mim e para você, é que não há fronteiras para fazer novos discípulos. Então, os missionários, quando vão para outras nações, eles vão para fazer novos discípulos ou novos convertidos. Mas há um lugar muito específico onde o discipulado acontece. Onde vocês acham que é? Hã? Em casa. Em casa. Também. Mas eu vou falar da igreja. Em casa também. Na igreja. Lembra que o discipulado acontece quando o evangelho é pregado e ocorre a conversão? Indo, você prega a conversão. Quando isso acontece, lá de acordo com o texto de Mateus 28, esse novo discípulo, ele se torna membro da igreja ao ser batizado. Ele era da igreja universal, agora ele é da igreja local também. E nessa igreja local, ele será discipulado e quando se tornar maduro, também discipulará outras pessoas na fé. Discipular outros é o que os maduros na fé fazem. É da igreja local que os membros cuidam uns dos outros. Você deve se lembrar do pacto de membresia da igreja. Se você não se lembra, eu vou fazê-los lembrar. Parágrafo 2 do nosso pacto. Veja como o espírito do nosso pacto, ele tem o espírito do discipulado. Depois você lê o pacto de membresia com essa perspectiva de discipulado, de cuidado, de zelo. Parágrafo 2. Caminharemos juntos em amor fraternal. Discipulado, alguém disse aqui em algum momento que é andar junto. É isso mesmo. É andar junto em amor fraternal, cuidando uns dos outros. Ou veja, exige cuidado, zelo, e admoestando uns aos outros conforme exija a ocasião. Isso é discipulado. Parágrafo 4. Olha que difícil. Olha o que você promete lá quando você renova o seu pacto. Não mediremos esforços para disciplinar na disciplina e na admoestação do Senhor todos que estiverem sob o nosso cuidado. E, inclusive, o que eu falei lá depois no final do culto, lá em cima daquela música, você está dizendo naquela música que você vai pagar o preço. Né? Eu vou pagar o preço, ou não vou medir esforços. Na disciplina e na admoestação do Senhor, todos que estiverem sob o nosso cuidado. E eu pergunto, quem são os que estão sob o nosso cuidado? O mundo todo? Quem são os que estão sob o nosso cuidado? Eu não estou escutando. Um de cada vez, você está falando todo mundo junto. Não tô... Os nossos irmãos. Aqueles que estão aliançados conosco. Aqueles que estão no mesmo pacto que a gente. 7º, parágrafo 7. Trabalharemos juntos para a conservação de um ministério permanente de evangelização e discipulado na igreja. Nós estamos só começando aqui. Essa é a questão do discipulado. Mas nós, no nosso pacto de membresia, afirmamos que trabalharemos juntos para conservar um ministério permanente de evangelização, que também é fraco, e discipulado, que também é fraco. Então nós estamos prometendo que vamos manter algo que não tem. É?
Mas o pacto vai continuar escrito desse jeito, porque não tem porque nós estamos errados. Não é o pacto que está errado. É nós que temos que nos ajustar. Vou colocar, a partir de hoje, vamos nos esforçar. Não. Né? É o que a gente promete. Né? Nós, quando casamos, prometemos um monte de coisa. Não é? E quando nós olhamos para a nossa aliança, que é o nosso sinal do pacto, nós nos lembramos das coisas que nós prometemos lá, naquele dia. Não é? Pode ser que você não esteja cumprindo o que você prometeu naquele dia, mas você não joga a aliança fora por causa disso. A aliança te lembra, você precisa melhorar. Você prometeu algo. Tá por onde começar? Cadê o relógio? Por onde começar? Só vou terminar esse ponto aqui e a gente vai parar para o café. Acho que eu vou parar aqui mesmo. Tá? Pode ser? Quer um intervalo? Você, se vocês quiserem, eu prossigo aqui também. Ela vai voltar. Eu quero... Bem, retomando aqui, por onde começar? Deixa eu dar um passado aqui para controlar o tempo. A igreja local e o mundo, é. O mundo é mais no sentido de evangelismo mesmo, né? Você ir para o lugar, pregar o evangelho até que surja discípulos, né? A igreja local é a manutenção do discipulado, né? Onde ele continua, né? Onde você aprende a obedecer a tudo aquilo que o Senhor ordenou. Na evangelização, você ensina a pessoa o evangelho. Depois que ela creu, agora ela tem que viver de acordo com o evangelho. Então, é o segundo passo do discipulado, vamos dividir assim, né? Por isso esses dois lugares. Então, eu estou aqui respondendo a pergunta por onde começar. Eu não sei se você já leu o livro A Treliça e a Videira, né? Se não, eu recomendo que você leia. Eu tenho 2 para emprestar. Acho que 3 já, né? Então, se quiser, eu te empresto, mas desde que você leia. Quando eu li esse livro, teve um trecho que me chamou bastante a atenção. Achei interessante. Ele conta que, nas minhas palavras aqui, né, um membro procurou o pastor, disse que queria servir na igreja. Pastor, quero servir na igreja. Essa é uma das perguntas comuns que eu recebo às vezes. As pessoas querem servir na igreja, né? E a resposta que esse pastor deu ficou na minha mente e inclusive, eu uso essa resposta, né? Já usei essa resposta algumas vezes, mas às vezes a pessoa pensa que eu estou falando isso porque eu não tenho um lugar para colocar ela para trabalhar. Tudo certo aqui? Tá certo aqui. Tá ligado? Quando eu respondo, a pessoa pensa que eu tô cartando ela. Tipo, não tem nenhum lugar para você trabalhar, né? Faz isso aí, né? Quando na verdade não. Né? Então esse pastor ele respondeu assim, a esse que procurou o pastor, que queria servir na igreja. Ele disse, tá bom, ótimo, muito bom que você queira servir na igreja. Então tá vendo aquele irmão, fulano de tal? Ele está precisando de uma boa influência. Está precisando de alguém andando com ele, alguém caminhando com ele, alguém discipulando. Ele anda meio desanimado, meio fraco. Então, que tal você se encontrar semanalmente com ele, tomar um café, bater um papo, orar junto, meditar na palavra de Deus? E quando eu falo isso para algumas pessoas, eu já falei isso aqui para umas 3 pelo menos, a pessoa meio que entende que eu estou dizendo assim, tipo, não tem nada para você fazer, vai discipular. Como se eu estivesse dando, não sobrou nada de bom para você fazer, vai fazer isso aqui mesmo que é o discipulado. Quando na verdade não, essa é a coisa mais importante que alguém pode fazer dentro da comunidade da fé. É discipular outros, né? É ajudar outros, né? Então, isso marcou a minha mente, né? Marcou meu coração. Então, se você está aqui na igreja e talvez está perdido aqui, falando, não consigo servir na música porque eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não consigo servir em alguma outra área que eu não lembro que posso me vir à mente agora. Eu não consigo servir em lugar nenhum. Agora você sabe, né? Existe um lugar melhor do que a música, um lugar melhor do que qualquer outra coisa para você fazer. É o discipulado. Você tem que conciliar as coisas. Mas o discipulado não pode ser deixado de lado. Você deve se lembrar da definição que eu dei no começo. Vamos lá, ver se vocês estão acordados. Ser igreja. Tá bom. Agora a pergunta que eu quero responder é por quem começar?
Se vocês quiserem me interromper também e perguntar, fiquem todos à vontade, tá? Eu mudei o momento de perguntas e respostas porque presumo que vocês vão perguntar no meio do caminho se quiser, tá bom? E aí, se não der para acabar aqui, não tem problema não. A gente já marca um outro encontro. Até às 9 da noite? Ah, então dá para fazer metade hoje, então. Até às 9. Amanhã ia assumir, né? Amanhã ia assumir. Ah, então, Até eu tô de folga um dia. então até às 9 dá para fazer metade. Cada um com seus problemas, né? Tipo assim, né? A maioria à tarde. Por quem começar? Essa é uma pergunta interessante. Porque quando você olha para a comunidade, você vê que tem um monte de gente, né? E você tem que escolher, porque você não consegue discipular todo mundo. É impossível, né? Eu não consigo discipular todo mundo, né? Tem família, tem 7 dias na semana só, então, se fosse um por dia, dá 7 só. Então, em primeiro lugar, antes de responder essa pergunta, eu tenho que dizer que você precisa primeiro procurar alguém para te discipular. Isso é importante, né? Você deve se lembrar que no domingo eu disse que o cristão não deve andar sozinho. Você deve procurar alguém para andar com você, alguém que vai te ajudar, que vai te ouvir, que vai te confrontar acima de tudo. Então busque pessoas que tenham coragem de te confrontar. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu às vezes vou exortar alguém, a pessoa, a tendência natural do ser humano, e via de regra é assim que funciona. Se arma todo, levanta o escudo, já começa a entrar na autodefesa. E no final eu sempre digo, ó, você deveria me dar um abraço e agradecer, porque eu tive coragem de falar para você o que ninguém teve. Então você tem que amar pessoas que têm coragem de falar para você verdades que ninguém tem coragem. Então a gente tem que ter esse espírito de saber ouvir e ainda agradecer a Deus. Obrigado por ter colocado essa pessoa em minha vida para me confrontar dessa maneira. O confronto, esse confronto de exortação, ajuda muito no crescimento espiritual. Afinal, nós somos pecadores, né? Nós temos que exortar as pessoas piedosamente. Existem duas maneiras de exortar alguém, ou de maneira piedosa ou pecaminosa. A piedosa é quando você faz pensando no bem. A pecaminosa é quando você quer só destruir a pessoa mesmo e deixar ela lá no fundo do poço, tá? Então encontre alguém o mais rápido possível que mostrará verdades para você em amor, apontará para os seus pecados, vai te ajudar em oração, vai te aconselhar nos momentos difíceis, pessoas que você vai ligar quando estiver sendo tentado. Você precisa disso, tá bom? Pode ser mais de uma pessoa, pode ser 2, 3, não tem problema. Mas você precisa estar debaixo do cuidado de alguém, né? Senão, a chance de você cair é muito maior. Agora, se você acha que não precisa ser discipulada, então isso significa logo de partida que você tem uma visão muito errada da palavra de Deus e de você mesmo. Porque se você conhecesse você mesmo e o que Deus exige de você, você andaria do lado de alguém piedosa para te ajudar, para que essa pessoa lembre quem você é, né? Então, lembre-se, você não aprendeu ainda a obedecer a tudo que o Senhor ordenou. Então, se você não aprendeu, então, enquanto você não for glorificada, você precisa que alguém te discipule também. Esse é o primeiro passo, antes de responder quem. Segundo, você deve olhar para os membros da igreja e escolher amar aquelas pessoas que você percebe que precisa amadurecer na fé. Você pode olhar para alguma pessoa que ela é piedosa já, e na verdade ela deveria estar discipulando outras pessoas, então você não precisa necessariamente discipular ela. Você pode pedir para ela discipular você e tudo bem. Ou até vocês entrarem num acordo de um ajudar a outra, 2 pessoas piedosas, tudo bem. Mas via de regra, procure alguém que você percebe que apesar da... pode ser nova na fé, ou pode ser alguma irmã mais velha, e que ainda não amadureceu ou parou de crescer, então gruda nessa pessoa. Escolha amar essa pessoa. Amar, essa é a palavra, né? Você precisa ajudar essa pessoa. Então se aproxime, ofereça para discipulá-la. Você tem que tomar a iniciativa, ir lá. Afinal, como membros dessa igreja, nós estamos aliançados entre nós. Nós juramos, prometemos cuidar, discipular uns aos outros. Então, discipulado exige necessariamente que você se envolva num discipulado e tome iniciativa para isso. Então, discipulado não é algo passivo.
Você tem que tomar a decisão, você tem que dar um passo, você tem que ir à frente. Como eu disse, você não pode discipular o mundo todo. Então você vai ter que escolher alguém, uma pessoa e não outra. E essa escolha é difícil. Logo de início, na prática já, as agendas precisam bater, se encaixar. Isso já ajuda bastante, já facilita bastante. Mas também, algo muito importante, é fundamental discernir não só quem necessita de ajuda, mas pessoas que reconhecem que precisam de ajuda. Isso faz toda a diferença. E pessoas que estão dispostas a aceitar essa ajuda. Você pode ver alguém se afogando, e essa pessoa, você está vendo que ela está se afogando, mas você joga lá o seu bote salva-vida para ela, ela não quer pegar. Ela não quer, ela não acha que está se afogando, ela acha que está tudo bem. Então, é fundamental você discernir quem precisa de ajuda e quem reconhece que precisa de ajuda. Essas são as pessoas que você deve lidar com elas. Porque, de modo geral, nós devemos tomar cuidado, e eu já errei nisso, de perder tempo com pessoas rebeldes, que se acham suficientes ao ponto de pensar tolamente que não precisa de cuidados. Né? Eu já caí nisso, então não caia nisso. Não perca tempo com pessoas rebeldes. Às vezes nós nos dedicamos, gastamos tempo ou desperdiçamos, no caso, o tempo com pessoas rebeldes e deixamos de lado pessoas que realmente precisam e querem ser discipuladas, que estão clamando, pedindo ajuda nas entrelinhas, e a gente não cuida dessas pessoas porque está gastando tempo com pessoas rebeldes, obstinadas, que não querem nada com nada. Né? Aí o problema é outro, outro problema, já não é esse o ponto aqui. Tá? Mas, via de regras, tome cuidado com isso. Então, o que fazer? Procure irmãs que agem de acordo com o filho sábio de Salomão, de Provérbios, que recebe conselhos, instrução e bota em prática. Pessoas que estão dispostas a receber conselhos e instrução. Até aqui tudo bem? Ninguém quer fazer uma pergunta nesse ponto? Não, aqui eu achei que ia, mas tudo bem. Outro ponto que eu quero destacar é que precisamos ter em mente que discipular crentes no Evangelho não significa que você, como discipuladora, sempre saberá de tudo. Às vezes as pessoas pensam, mas como eu vou discipular alguém? Eu não sei tudo da Bíblia. Eu também não sei. Você não precisa ser a fonte de toda a sabedoria, a maneira de Sócrates e responder todas as perguntas. Não precisa. Quando eu comecei a trabalhar com essa questão de discipulado, lá na minha adolescência, o meu mentor, ele me disse assim, você só precisa saber o que você vai falar. Estuda a lição. Mas não sei muita coisa. Você precisa saber esse ponto que você vai lidar. No caso, era uma lição. Você precisa saber mais do que a pessoa que você está estudando nesse ponto. Ele vai fazer perguntas, eu respondo o que era a minha indagação. Ele disse, diga, seja sincero, eu não tenho resposta. Semana que vem eu te trago. E assim funciona. Então nós não precisamos ter em mente que a gente precisa saber de tudo. Ninguém sabe tudo. Né? Muitas vezes eu preciso dizer às pessoas, eu não sei. Eu vou pesquisar, né? Te dou resposta depois. Discipular também significa que às vezes você será a primeira a confessar sua fraqueza e seu pecado. Então, na igreja que eu vim, a pessoa que era o discipulador tinha assim um aspecto de, sabe, maioral. O discipulador. Nada disso. O discipulador precisa também, ou a discipuladora, precisa mostrar também a sua fraqueza. Mostrar que assim como ela também é fraca, ela também falha. Às vezes que eu confronto alguém, algumas pessoas na igreja, quando a pessoa levanta o escudo, eu quebro o escudo rapidinho. Eu digo assim, olha, eu não estou aqui como teu inimigo. Eu estou aqui porque eu te amo, eu estou falando essas verdades para você porque eu quero o seu bem. Você sabe que eu sou tão pecador quanto você. Eu não sou melhor do que você. E você pode muito me ajudar nos meus pecados quando você vê. Então eu estou aqui por amor a você. Eu sou pecador, eu também falho. Talvez, inclusive isso que você fez, eu já fiz. A pessoa já baixa o escudo rapidinho. Por quê? Eu não sou melhor do que ninguém. Você como discipuladora não é melhor. Então, uma maneira de você ajudar a pessoa a entender o quanto é necessário depender de Cristo Jesus é também você abrir as suas fraquezas. Lógico. Você também tem que tomar cuidado que tipo de coisa você vai contar
Porque tem coisas que não pode sair daquele ambiente. Se você não confia ainda nessa pessoa, você tome muito cuidado, né? Então tenha essa sabedoria também. Mas de forma geral, seja honesta e transparente com a pessoa que você está discipulando. Tá? Porque no discipulado nós não mostramos apenas os nossos pontos fortes. Nem é para isso o discipulado. Mas nós podemos sim mostrar quanto nós contamos com a graça de Deus em meio às nossas fraquezas, né? E algo interessante é que no relacionamento de discipulado, ambos crescem. Os dois lados crescem. Então, várias vezes, né, eu já contei isso lá com os homens, várias vezes eu estava discipulando alguém e eu fui discipulado por esse alguém sem ele perceber. Eu saí encorajado, né? Teve vezes que eu acabei encontrando espaço para colocar meu coração para fora, as minhas lutas. E eu ainda disse para a pessoa assim, tá vendo? Você veio aqui me ajudar. Aliás, você veio aqui para eu te ajudar, mas é você que me ajudou. Então, os dois lados crescem. Às vezes você vai para discipular e você sai discipulado. E ótimo. Isso faz parte, tá? Então, o que nós precisamos fazer agora é dar 2 passos. O primeiro passo é começar. O segundo passo é não desistir. Começar até que é fácil. Teve um tempo que os homens começaram, mas a maioria parou. Começar é fácil. Talvez você fique empolgado aqui hoje, fala, não, agora eu vou ser a discipuladora da EBR. Vou discipular todo mundo aqui, não quero nem saber, vou obedecer, vou... Empolgação. Empolgação passa. Se você obedecer por empolgação, logo você vai desistir. Você tem que obedecer por amor a Deus e amor ao próximo. Então, o primeiro passo é fácil. Agora, o segundo, aí é difícil. O que nós não podemos nos esquecer é que, assim como toda obediência, discipulado também tem um preço. Obedecer custa, cara. Custa matar a nossa carne, matar o nosso desejo pecaminoso. E o discipulado também tem um preço a ser pago. Você, por vezes, vai ofertar o seu precioso tempo para ajudar alguém. E dizem que aqui no Japão o tempo é raro, é escasso, as pessoas trabalham muito. E aí você já não tem tempo. E você agora vai abrir o espaço na sua agenda para se dedicar a alguém. Isso custa. Você vai abrir mão, às vezes, do seu descanso. Então, tome simplesmente a iniciativa de obedecer ao Senhor. E não desista dessa missão que o Senhor conferiu à igreja. Afinal, ser discípulo diz respeito à sua identidade em Cristo. Aquilo que você é, aquilo que você faz. Você é uma discípula e, como tal, deve fazer outra discípula. Talvez você agora diga assim, tá certo, pastor, eu entendi que por conta da minha identidade, por conta do mandamento, eu devo entrar nessa obra de discipulado e eu vou agora arregaçar minhas mangas, estou morrendo de vontade, não vejo a hora de acabar esse estudo que eu já vou aqui mesmo, já marcar os encontros aqui, que eu tô agora com sangue nos olhos. Entendi isso aí. Mas eu não tenho a menor ideia do que fazer. Como é que funciona isso na prática, pastor? Quero propor a vocês algumas ações que precisam estar presentes no discipulado. O discipulado é algo orgânico. Não é um sistema, não é uma metodologia, é algo orgânico, algo que você faz naturalmente. É algo do dia a dia. Você pode, por um tempo, discipular alguém e depois de um tempo, essa pessoa cresceu naquela luta que ela estava passando, você vai discipular outro. Ninguém é discípulo para sempre de outro. Você pode, ao mesmo tempo, discipular outras pessoas, não tem problema. Às vezes é só para ajudar aquela pessoa que está com uma dificuldade no casamento, por exemplo. E você encosta nela, você vê que ela cresceu, amadureceu, pronto. Agora ela vai ser discipulada por outra pessoa, para outra área. Então é algo que deve acontecer de forma orgânica. Né? Não existe ele é meu discípulo e ninguém toca nele, que ele é só ele que é meu discípulo. Não, nós não somos discípulos de Cristo. Então, quais são os passos? O que precisa ter no discipulado? E você vai fazer isso de forma orgânica. Em primeiro lugar, ensine.
Tipo de professora, né? Papel vermelho. Ah, Todo mundo rindo. Eu achei estranho ele não mudar o slide. Ele estava falando já e ele não mudava o slide. Eu achei estranho, eu olhava para lá e nada. por isso que eu pedi o vídeo lá. Ensine. A palavra lá em Mateus diz, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes tenho ordenado. Discipulado pressupõe ensino. Não existe discipulado sem ensino. O discipulado, na verdade, é ensino. Mas o ensinamento, talvez você está pensando assim agora, puxa, então não é para mim, eu não tenho dom do ensino. Eu não tenho habilidade com o ensino, pastor, então tem alguma coisa errada com a minha Bíblia ou comigo, porque eu não tenho essa facilidade de ensinar e eu vou ter que ensinar. Aí você está pensando em ensinar do jeito que a Sueli ensina, gravando vídeo na frente, falando 1 hora, na maior naturalidade, sem sofrer, com nada anotado. Você fala, eu não tenho essa capacidade de ensinar, então é só para a Suelen, esse aqui, que faz vídeo assim. Será mesmo? O discipulado acontece no contexto interpessoal. Ocorre quando as pessoas aprendem a manter entre si conversas espiritualmente significativas. É no dia a dia, é numa ligação, é no bate-papo. Claro, não há problema em conversar sobre futebol, política, a escola dos filhos, problema dos filhos. Não há problema em conversar coisas secundárias. Nós vamos conversar. Mas conversar somente sobre essas coisas, aí já fica difícil. É importante conversar sobre outras coisas. Quer uma dica? Você escolheu uma irmã e agora você precisa se relacionar com ela durante a semana, por exemplo. Entra num acordo entre vocês de conversarem sobre o sermão de domingo. Não sei por onde começar, não tenho material, beleza. E aí, minha irmã, como é que foi para você aí a mensagem de domingo? O que te chamou a atenção? Você foi confrontado em alguma parte? Ah, eu fui nisso aqui e tal. Essa parte é uma maneira de você ter um material, uma ferramenta, irmãos. Vocês estão estudando lá nas mulheres algum material em áudio que vocês recebem direto aí? Converse sobre isso. Pergunte algo. Essa interação parece bobeira, besteira, mas é uma maneira de manter a sua mente funcionando, pensando nas coisas do alto. Porque se a gente deixar, a gente só vai pensar nas coisas do alto no domingo, quando vem para a igreja. E o resto da semana, a gente só pensa nas coisas aqui de baixo. Então, essa é uma maneira de alguém ser mais parecido com Cristo. É só uma sugestão. Pegue um livro para ler junto. Escolha um livro da Bíblia e reflita junto, leiam junto, estude junto. Essa é uma maneira de ajudar. Você deve se lembrar que quando eu preguei aqui no primeiro encontro, acho que vocês lembram disso, vocês têm memória boa, ao contrário de mim, vocês devem se lembrar que Paulo orientou as mulheres experientes, não tinha nada a ver com idade, vocês viram, a serem mestras do bem. Eu vou lembrá-las aqui no texto. Quantas mulheres idosas, aqui idosa não é de véia, né? A gente viu isso. Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Que ensina, mestre é aquele que ensina. Nós vimos que essa palavra mestra do bem significa literalmente professora de boas coisas. E a gente viu todo o contexto depois disso aqui, eu vou levá-las a recordar um pouco, né, um pouco do que eu falei, bem corrido aqui por causa do tempo. Mas a gente viu naquela ocasião que não se refere ao ensino ou instrução formal, em que você está lá na frente num quadro dando aula para a pessoa. É aquele ensino que você dá, ou aquele conselho que você dá em particular, através de palavras e através do seu exemplo. Não se trata do ensino formal, se trata da pedagogia aprendida com as experiências da sua vida. Claro, a gente tem a palavra de Deus acima de todas as coisas e todas as nossas experiências devem ser subjugadas à palavra de Deus. E se essa experiência for aprovada, deve ser usada para instrução. Inclusive, o que eu preguei no primeiro sermão é referente à vida doméstica, praticamente. A cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar do marido, desculpe. É que eu só falo para homem, gente. Aí tá no automático. Mulher joga futebol também. Né? Alô, mochi. Aí.
precisamos sempre lembrar que nós discipulamos com palavras, mas não somente com palavras, discipulamos com exemplo. E o exemplo às vezes fala muito mais do que as palavras. Nossos filhos percebem muito mais o que fazemos do que o que falamos. E eles sabem quando uma coisa não bate com a outra. Né? Então vamos pensar um pouquinho no ensino pela palavra. Se eu preciso ensinar alguém, e eu tenho que ensinar pela palavra, então isso significa naturalmente que eu preciso saturar a minha mente com a palavra de Deus. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se eu tenho que ofertar algo a alguém, eu tenho que ofertar uma sabedoria. E essa sabedoria precisa ser bíblica. Então significa que eu preciso ser cheia da palavra de Deus. Eu preciso me esforçar no crescimento da palavra de Deus. Nós vivemos tempos sombrios onde os cristãos sabem menos da Bíblia do que ateus. Não já se viu isso? Uma boa discipuladora é aquela que maneja bem a palavra da verdade. Porque os seus ensinos não podem vir de suas filosofias humanas, dos seus pensamentos seculares, da tradição ou da psicologia moderna. O seu ensino vem da palavra de Deus. E é assim que tem que ser. Então, um conselho para as mulheres piedosas, amar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus será o seu instrumento de discipulado. E, em segundo lugar, corrija. Discipulado pressupõe ensino e discipulado pressupõe correção, exortação. Ensinar até que não é difícil. Primeiro ponto até que é fácil. Você pode não ter habilidades, mas você vai ouvir um áudio junto, ou um sermão junto, vai compartilhar, você vai crescendo junto com a pessoa ali no discipulado, tudo bem. Dá para ir assim. Mas o segundo ponto é o mais difícil. Você ter coragem para chegar na pessoa e adverti-la sobre o seu erro. É difícil demais você fazer isso porque nós vivemos numa época onde as pessoas pensam assim, minha vida não diz respeito a ninguém. Então, se você é membro dessa igreja, você não serve para ser membro dessa igreja, porque quando você se tornou membro aqui, a sua vida diz respeito a todo mundo. Você faz parte do mesmo corpo. Meu pé não pode falar para minha mão, fala, não tem nada a ver com o problema, não, tá tudo no meu lugar. Se eu chutar o cantinho da mesa, vai doer no meu cérebro. Vai doer o corpo todo. Então, a vida de um membro diz respeito a todo mundo. Não existe minha vida privada. Ah, pastor, minha vida não diz respeito a você. Diz sim. Eu presto conta da sua vida. Então diz sim, claro que diz. Então é preciso entender isso, entender essa questão. E quando a gente entende isso, advertir ou corrigir alguém se torna um pouco mais fácil. Nós não corrigimos por quê? Porque temos medo de ser mal compreendidos. Temos medo de que a pessoa vire as costas para nós. Temos medo, às vezes, que a pessoa saia da igreja. Mas isso não deve ser a nossa motivação em não corrigir alguém. Você está vendo alguém com câncer, você está com medo de falar para ela que ela está com câncer, porque você está com medo da reação dela. Que porcaria de médico você seria? Um médico de verdade, ele vai chamar você, chorando você ou não, com dor ou não, vai falar para você, você está com câncer. Você precisa fazer esses tratamentos. Agora, se o médico falar em nome do amor, não vou falar nada. Isso não é um bom médico. Um tão bom cristão, ele tem que corrigir. É muito difícil. Às vezes a pessoa até tem intenção de corrigir, mas não tem sabedoria nenhuma. Chega com os 4 pés, dando voadora. A correção mais é uma autojustiça do que uma intenção de ganhar o irmão. Lembra-se, a correção lá em Mateus capítulo 18 sempre foi com o objetivo de ganhar o irmão. Então, se você, ao corrigir alguém, olhar para o seu coração, e você deve fazer isso antes, sondar o seu coração. Se você tiver no seu coração algo diferente de amor, então não vá, porque a sua exortação vai ser pecaminosa. Eu faço isso, como eu tenho que corrigir sempre, e algumas vezes eu sondei meu coração, falei, não é o momento. Porque meu coração não terá amor em minhas palavras ao corrigir. Então eu não vou. Eu espero acalmar meu coração. Quando Deus ali me ajuda a colocar amor em meu coração, aí eu vou. E as coisas saem diferentes. Porque se você for de maneira pecaminosa, também não resolve. Talvez piore a situação. Porque você não vai saber falar, você não saberá reagir à reação dessa pessoa, e você pode piorar ainda mais a situação.
Então as pessoas, elas crescem quando elas são ensinadas pela palavra de Deus, mas também crescem quando são corrigidas. São corrigidas. Esse é ou não é o ponto mais difícil aqui? A gente tem medo, né? Eu falo para o Rogério, para o Fábio, nas nossas reuniões, eu sempre repito isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande e a correção faz parte da nossa responsabilidade. Nós não podemos deixar de corrigir alguém pensando assim, e se a pessoa não gostar, se a pessoa sair da igreja. Eu sempre digo a eles, nós temos que corrigir. Se a pessoa sair da igreja porque a gente cumpriu o nosso papel, dormimos com a cabeça tranquila, com a consciência tranquila. Agora, se a gente não corrigir, que Deus perturbe a nossa consciência. E é o que eu quero para vocês também. Então, se vocês perceberem alguém em pecado e vocês não corrigirem, que Deus perturbe a consciência de vocês. Porque vocês não estão exercendo o papel de discipuladoras nesse sentido. A correção faz parte. É difícil, é muito difícil, mas nós precisamos da correção por causa do pecado. Por causa do pecado. E outra coisa, aceitar bem a correção. Tem que ser humilde para aceitar bem a correção. A tendência natural do ser humano é se defender. É jogar a culpa no próximo. É se esquivar. É jogar a culpa na menopausa, jogar a culpa na TPM, é jogar a culpa no marido, nos filhos, no pastor, principalmente, né? É aceitar, é ouvir. Ouça. E depois, agradeça. E valorize essa pessoa. Porque hoje em dia é raro pessoas que falam a verdade. Então, se você encontrou alguém que fala a verdade, é essa pessoa que você precisa. Mais do que das demais. É essa pessoa que tem que estar do seu lado. Eu prefiro pessoas que falem verdades que doem do que doces verdades, doces mentiras que destroem. Então, é importante levar isso em conta também. Parte de ser cristão consiste em saber quem nós somos, não é? Saber, suma toda sabedoria, saber quem Deus é e quem nós somos. O que nós somos? Somos pecadores ainda. O pecado ainda nos engana? Ou não? Só me engana, só eu que sou enganado pelo pecado, né? Se o pecado nos engana, então significa que a gente precisa de outros crentes que nos ajudem a enxergar o quão cego nós estamos em determinado assunto. Às vezes nós não conseguimos perceber o que nós estamos fazendo, estamos tão cegos que achamos que o nosso pecado é algo normal. Não dói mais a consciência. Mas eu repito, ser membro de uma igreja local deveria ser como jogar tinta no homem invisível. Já viram o filme do Homem Invisível, né? Ele só tem um jeito de você descobrir onde ele está, jogando tinta nele. Então, ser membro de uma igreja é isso, é você jogar tinta no homem invisível. Novos pecados tornam-se visíveis ao longo dos relacionamentos discipulados, é jogar tinta no homem invisível. Na verdade, nós podemos orientar um relacionamento de discipulado de diversas formas, como, por exemplo, convidando uma pessoa para corrigir você. Chega para alguém que você quer se aproximar em um discipulado, fala, irmão, queria que você me ajudasse. Tem alguma área em minha vida que você percebe que eu preciso crescer? Olha que coragem. Olha que ousadia dizer isso para alguém. Mas também se prepare para ouvir a resposta. Porque às vezes a gente faz isso e espera que a pessoa diga, não, que isso, você é um exemplo para mim. Se tem alguém, eu até acho que a irmã é um anjo. E de repente a pessoa mostra um monte de coisa que você não tinha parado para pensar. E agora? Não quero mais andar com você, achei que você era do meu time, sei que você era minha amiga, não sei, na verdade não é. Né? Então é preciso entender essa necessidade de correção no corpo de Cristo. Somos pecadores, precisamos ser corrigidos. Eu sou corrigido. Eu sou corrigido. Se isso acalma a consciência de vocês, a preocupação de vocês, eu sou corrigido. E louvado seja Deus pelas pessoas que me corrigem. Né? É Deus. É Deus mandando pessoas para ajudar a gente. O que é preciso que vocês tenham em mente é que devemos temer mais a Deus do que os homens. A gente não corrige as pessoas por temor aos homens, e isso é pecado. Isso é pecado. Além de desobediência, é claro. Somos chamados a corrigir o próximo. É verdade que, em última instância, a ação de corrigir pertence a toda a congregação. Quando chega no estágio de obstinação e tal, aquele processo disciplinar todo, é a igreja que cuida disso. Isso ocorre aí, então, no âmbito de uma igreja
tomando conhecimento de um pecado obstinado. Mas a maior parte das ações de correção, elas devem acontecer antes de chegar a esse estágio. Então, se uma igreja, ela corrige, ela é acostumada a corrigir uns aos outros, dificilmente chegará algo a esse estágio em que a igreja toda precisa ser acionada para a disciplina eclesiástica. Então, chega para a disciplina eclesiástica, geralmente casos em que não foram tratados aqui. E aí, quando chega lá, por vezes a gente vai pensar assim, nossa, faz tempo que eu sei que essa pessoa estava vivendo assim. E lá no começo, anos atrás, eu poderia ter aproximado e ajudado. Mas eu não cheguei e agora chegou esse estágio de obstinação total. Então precisamos ter isso em mente. Correção. Então nós vimos que precisamos do ensino, precisamos da correção e agora, para acelerar aqui, da oração. Discipulado pressupõe oração. É preciso orar com e por aqueles que você está discipulando. Orar por ele ou por ela e com ela. Mande mensagem durante a semana perguntando algo do tipo assim, há algum motivo de oração, algo que você quer que eu ore no dia de hoje? Algum problema que você está passando, alguma luta pessoal, algum desejo seu que você gostaria que eu colocasse diante do Senhor? Veja, são coisas simples, que não custa nada para nós. Não custa nada, é só mandar uma mensagem. É só responder também a mensagem. Aí custa. Aí você manda na segunda, a pessoa responde. Manda para mim. Manda pra mim. Tem horário para me responder. Manda pra mim. Pergunte algo do tipo, algo que você gostaria de agradecer a Deus hoje. Essa pergunta é importante, porque às vezes a gente pergunta, você tem quer um pedido de oração? A pessoa dá uma lista de problemas. Mas a pessoa não consegue perceber que Deus, em meio aos problemas, foi bondoso naquele dia, não tem nada para agradecer. Às vezes não vou orar à noite com as crianças para dormir, as orações deles, às vezes, passam um monte de coisa. Jesus voltando. Um monte de coisa. Às vezes eu pergunto assim, você não tem nada para agradecer hoje? E às vezes é um dia em que a gente foi no parque, que a gente brincou. Aí ele se lembra do parque. Então, pergunte, tem alguma coisa para você agradecer? Aí você já limita a pessoa a despejar um monte de problema, né? Porque não é só problema, né? Que vive o cristão, né? São perguntas que ajudam no discipulado. E lógico, ore, né? Se você está falando que vai orar, ore depois. Só aquela emoji lá e esquece. Próximo passo, nós vimos que precisa do ensino, da correção. Nós vimos que precisa de oração. E agora a gente vamos ver que precisa do exemplo. Do exemplo. É preciso ser modelo para a pessoa que você está discipulando. É importante destacar que está implícito no nosso texto que Jesus não ordenou a seus discípulos que apenas ensinassem as pessoas. Ele não disse apenas, ensine as pessoas aí, hein? Ele não disse só isso. Ele disse que ensinasse as pessoas a obedecer. Como é que você ensina a pessoa a obedecer? Não é algo teórico. É algo que você mostra na prática. O Senhor Jesus mostrou na prática para os seus discípulos como é que se obedece. Ensinar a teoria é uma coisa. Dizer para você, tem que obedecer, é uma ordem. Agora, como é que eu ensino alguém a obedecer? Como é que você ensina seu filho a obedecer? Não é na prática, não é dando exemplo? Eu disse a vocês que Jesus disse que eles deveriam ensinar as pessoas a obedecer. O objetivo de discipular é o quê? É ver vidas transformadas. O que compreende algo muito maior do que apenas a leitura de um livro. Do que a leitura da Bíblia com alguém. Em muita análise, discipular representa viver a totalidade da vida cristã diante do próximo. Mostrar para o próximo como funciona, através da sua própria vida. Nós encontramos esse exemplo na pessoa de Jesus. Veja o que 1 Pedro 2,21 diz. Ele vos deixou um exemplo que deveis seguir. E nós devemos fazer a mesma coisa que Jesus, dar um exemplo e deixar a pessoa seguir. É preciso destacar também que nós comunicamos não somente com palavras, mas com toda a nossa vida. Em termos práticos, discipular se parece com aquilo que Deus planejou para a família. O que Deus planejou para a família no ambiente de lar?
O ambiente do lar é um ambiente onde pais, mãe e pai aqui, ensinam por meio das palavras, por meio de suas ações em todas as áreas da vida. O discipulado é assim dentro da casa, das nossas casas. Então nós guiamos os nossos filhos para a vida adulta, para a maturidade. É o mesmo processo. Nós discipulamos por ações, por palavras, conduzindo as pessoas para a vida cristã. Discipular requer que você convide pessoas para te imitar. Veja só, que coisa dura. Requer que você convide pessoas para te imitar à medida que você imita Cristo, é claro. Isso vai demandar que você se disponha a ser observado e que depois você envolva a pessoa na sua vida privada. Você chame pessoas para ir na sua casa, que você permita que essa pessoa observe você. Nós estudamos no primeiro encontro que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas. Como ela pode ensinar a mulher a amar o marido? Como ela pode ensinar a mulher a cuidar dos filhos? Na teoria é muito fácil, é só ela ler a Bíblia ou vários livros. Mas uma maneira muito eficaz é você levar essa pessoa para dentro da sua casa mais jovem. Vem aqui, você passa um tempo comigo. Veja como eu faço aqui em casa. Veja como eu cuido da casa. Veja como eu cuido do marido. Veja qual é a minha rotina. E você vai aprender com exemplo. Então eu concluo aqui esse tópico dizendo que todos nós deveríamos ser capazes de dizer uns aos outros, aos cristãos, é claro, né? As palavras de Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí, teria coragem de dizer isso a alguém? Essa é uma pergunta para nossa reflexão. Será que teríamos coragem de dizer isso a alguém hoje? Me imite, porque eu sou um bom imitador de Cristo. Lá no primeiro sermão, como eu disse, eu preguei quase um ano atrás, né? 10 meses atrás, né? Por aí. E quando eu falei do papel da mulher piedosa na comunidade da fé, eu mostrei que o papel da mulher da fé consiste em discipulado no lar. Sem detalhes, vamos lá rapidinho. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas ou recém-casadas a amarem o marido. Você deve se lembrar disso. A cuidarem a amarem os seus filhos também. A serem sensatas. A gente viu que a insensatez faz parte da juventude. Você foi insensato na adolescência, eu fui. À medida em que a gente cresce, a gente perde a insensatez, pelo menos esse seria o processo esperado. Às vezes não perde essa insensatez. Nós vimos que as mulheres mais velhas devem ensinar a ser honestas, ensinar as mais jovens a serem honestas. E honestas aqui eu vou voltar aqui, a palavra honesta, né? Talvez você pense em alguém que achou a carteira, devolveu. Não é essa a ideia, a palavra aqui é uma palavra grega, hagnos, a ideia de santidade, de pureza moral. Então as mais velhas devem ensinar as mais novas a ter pureza moral dentro do matrimônio. Nós vimos que as mais velhas, as mais sábias e piedosas, devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, a como proceder no lar, a como cuidar do lar, como organizar o lar, como fazer o lar funcionar, como ensinar os filhos, como ajustar a vida com os filhos. Tudo isso, alguém que passou por isso pode ensinar quem ainda não passou, quem está entrando nessa vida. Nós vimos também que essa boas donas de casa, a NVI fala das mulheres estarem ocupadas em casa, né? Também nós vimos que a mulher piedosa deve ensinar as mais novas a serem bondosas, né? A ideia de bondade aqui. Também vimos que elas devem ser o que vocês aprenderam no sermão de hoje, sujeitas ao marido. E, por fim, devem viver dessa forma para que a palavra de Deus não seja difamada. Bom, de forma bem corrida, resumida, ano que vem eu vou pregar isso de novo para vocês, segundo a Suelen. No discipulado, as irmãs experientes devem ensinar não somente através de palavras. Deve, acima de tudo, colocar pessoas para dentro da sua casa, colocar para perto de você e mostrar na prática. Leve alguém para sua casa, chame para passar um dia com você, para ver a sua rotina. Isso ajuda bastante, né? Então a gente já viu que o discipulado presume ensino, correção, oração, modelo e, por último, amor. Ame. É preciso amar.
Discipulado presume amor. Se não houver amor, não haverá discipulado na igreja. Não haverá discipulado na igreja. O discipulado, ou o discípulo que você escolher, a discípula que você escolher, vai te dar um trabalho, uma canseira. Às vezes vai na sua casa, vai deixar sua casa bagunçada, desorganizada. Às vezes vai te dar gasto financeiro. Às vezes vai te desprezar, vai menosprezar o tempo com você, deixando de ir, escolhendo outras coisas. Discipulado exige de nós amor. Se não tiver amor, você não vai ir para frente, porque haverá muitos empecilhos no meio do caminho. Muitos empecilhos. Vai dar vontade de desistir quando a pessoa começa a dar os canos em você várias vezes, começa a não te responder mais, a vontade é deixar de lado, então persevere, ame. Aí você está pensando, nossa, pastor, quanta coisa ruim. É assim? Sim, por isso que você precisa amar. E nosso amor tem que ser, nesse caso, que nem o amor de Cristo, é condicional, né? Porque às vezes, se olhar para a condição, dá vontade de desistir mesmo. Você, às vezes, na tentativa de ajudar alguém, e você vai ajudar muitas pessoas assim. Lá na frente, você vai correr o risco dessa pessoa virar as costas para você e difamar você. É? Eu já vivi isso, então eu sei do que eu estou falando. Então, isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer. E tudo bem. Você tem que ter a sua consciência tranquila que você amou e fez o que você podia fazer. No final das contas, eu estou terminando já, e eu vou abrir depois tempo para vocês. No fim das contas, o que o discipulado requer de nós é apenas a obediência às 2 tábuas da lei. Nada mais do que isso. O que as 2 tábuas da lei requerem de nós? Ou as 2 tábuas da lei, estou falando dos 10 mandamentos. Como é que Jesus resumiu as tábuas da lei? Como? Eu temos mulheres bíblicas aqui. Amar a Deus e ao próximo. O discipulado requer isso. Amor a Deus por obediência a Ele, quem ama o Senhor obedece. E amor ao próximo, quando você executa o discipulado. Então, aqui está o combustível para o discipulado. Como você ama a Deus, você obedece ao comando dele de fazer discípulos. E você faz isso por quê? Porque você ama o Senhor e ama aquela pessoa que você está discipulando, certo? Então, segundo esse raciocínio, quem não discipula, ou seja, quem não obedece a Deus, não ama a Deus e também não ama o próximo. Eu estou falando isso para que a gente leve a sério a questão do discipulado. Não é uma opção, não é uma coisa qualquer. Se é uma ordem e eu não discipulo, então eu não obedeço. Se eu não obedeço, estou dizendo ao Senhor que eu não amo. E também não amo o próximo, estou quebrando as 2 tábuas da lei. Olha que sério que é isso aqui. Suponha, vamos pensar aqui, suponha que a sua prima querida, que você orou por 2 anos, se converteu. Ela está muito longe de você, está lá no Brasil. Mora lá no Brasil, e ela se converteu, você ajudou ali e tal, online, e agora ela precisa de uma igreja. Ela entra em contato com você e fala, olha, agora eu preciso de uma igreja. Agora eu quero uma igreja, por favor. Aí você começa a procurar uma igreja para ela. E eu pergunto, como você gostaria que essa igreja recebesse a sua prima lá no Brasil? Eu presumo que você desejaria que toda a congregação assumisse a responsabilidade por ela, que cuidasse dela, que algumas pessoas específicas se aproximassem dela em particular, a fim de cuidar dela, como cuidar de um bebezinho, uma nova na fé. Tenho certeza absoluta que você desejaria que aquela igreja, as pessoas, ensinasse a ela princípios da palavra de Deus, a como andar em retidão nos caminhos do Senhor, que recebesse conselhos sobre o casamento, sobre a educação de filhos, como resistir à tentação no mundo. Você ficaria contente se uma igreja assumisse esse papel com a sua prima? Sim ou não? Certo que sim. Então aqui vai uma pergunta para a sua reflexão. É assim que você discipula os novos membros dessa igreja? É assim que você trata as pessoas novas que chegam a essa igreja? É assim que você trata os membros que precisam de ajuda? É assim que você tem auxiliado suas irmãs no caminho do Senhor? Então, se não for assim,
você tem se não for assim que você tem se comportado, então não entre em pânico. Eu não vou pedir para você discipular 10 pessoas numa semana. Em vez disso, eu quero propor para você que você pense em uma pessoa específica nesse momento. Quero que você puxe na sua mente, se você não sabe das pessoas, depois você olha no grupo lá, você vai ver quais são as pessoas. Pense em alguém. Depois que você pensar em alguém, então eu sugiro a você que durante essa semana ore por ela. Depois que você orar por essa pessoa, durante essa semana, eu quero que você pense em uma maneira de se aproximar dessa pessoa. Uma maneira, um momento específico para você chegar nessa pessoa e oferecer ajuda. Sei que talvez a palavra discipulado possa parecer algo intimador para você. Mas eu vou reformular a frase aqui. O que você acha que poderia fazer para ajudar essa pessoa que você pensou? Qual é a melhor maneira de você ajudar essa pessoa? De que maneira você pode exercer uma influência espiritual na vida dessa pessoa que você pensou e orou por ela durante a semana? Depois, que passos ou quais passos você pode dar? Eu vou parar aqui, porque senão a gente vai entrar em outro assunto. Eu quero abrir um tempo aqui para vocês perguntar alguma coisa ou até mesmo orar por alguma coisa. Senão eu vou fazer perguntas para vocês. É melhor vocês fazerem perguntas para mim, porque senão eu faço para vocês. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho. Fala, meu amor. Nossa, até empurra a cadeira pra lá. Tá muito perto. Discipulado para ser discipulado tem que ser pessoal, né? Tipo assim, um a um, né? Tipo assim, que nem a gente participa dos grupos que tem, sexta-feira, sábado no Candião, né? Terça-feira, sexta-feira, se ele tá abrindo online, tem esses grupos, né? Que estão, tipo, de terça-feira, das meninas que estão lendo o livro, tá sendo presencial, grupo Candião e a Lê tá sendo presencial. A gente está ali, né, juntos, estudando um livro, né, e caminhando juntos, se for ver. Porque o grupo acaba que você vê toda semana aquela pessoa, tem um pedido de oração e tal. Mas isso não é, o discipulado se restringe a um, né? Não necessariamente. Os grupos. Grupo, ele cumpre parte do discipulado, né? A gente pensar, tem ensino, no grupo lá, pelo menos no nosso grupo tem correção, né? Então, ele cumpre parte do discipulado, o amor, né? Tá ali em amor, tal, tem oração. Então, cumpre parte do discipulado. Mas existe uma dificuldade com relação ao grupo, né? Porque no grupo as pessoas não vão se expor. Aquelas lutas, as confissões de pecados. Você não vai chegar no grupo aqui, mas eu quero. Vai fazer isso, né? Então, no ambiente particular é onde isso acontece, onde a correção acontece. Você não vai chegar no grupo cheio de pessoas, você vai, porque que eu te digo? Você não vai fazer isso, né? Você vai chamar no privado. A Bíblia, Mateus 18, manda fazer no privado, no particular, né? Então, a correção, ela, de acordo com Mateus capítulo 18, tem que acontecer no privado. Então, o grupo, ele ajuda no processo de discipulado, assim como o sermão, assim como esse momento, todo o ensino que a gente recebe ajuda no discipulado. Mas o discipulado, ele precisa ser mais intencional, né? Você tem que estar exposto a abrir seu coração e também ouvir aquilo que a pessoa tem a dizer, e ela às vezes vai falar isso no ambiente privado. Agora, é possível fazer isso também em grupo? Sim, eu, Fábio e o Rogério fazemos. Então ali nós expomos o nosso coração, é um grupo de confiança de 3 pessoas ali, de confiança, e nós fazemos ali nosso discipulado, um cuidando do outro, um pastoreando o outro ali, isso acontece. Mas veja, é um grupo em que as pessoas confiam uma na outra ao ponto de confiar a ela algumas coisas ou algumas lutas que não faria, lógico que não falaria, eles não falariam num grupo dos homens, por exemplo, nem eu também, né? São coisas pessoais. Então, assim, é possível sim em grupo, mas se você não tem essa abertura, se torna um pouco difícil, né? Você fica faltando uma parte, porque discipulado envolve muitas vezes confissão de pecados, né?
Porque quando você erra, você precisa saber que tem alguém que vai orar com você para te ajudar naquilo que você caiu, né? Então, isso não faz em grupo, né? A não ser que todo mundo Não, fosse mas quando fala perfeito. a palavra discipulado e discipulando, Uhum, seria isso, uma coisa pessoal uhum. de mais íntimo, Sim, o mais discipulado que eu íntimo. estou propondo aqui é esse discipulado contato, mesmo íntimo, né? Que vai ser aquela pessoa que é uma companheira de jugo, que vai sofrer com você, que vai orar com você, vai caminhar com você, vai te corrigir. Então tem que ser nesse sentido, né? De uma pessoa disposta a isso, ter confiança. Né? Mais alguma?